Oi, gente. Bom, eu sei que eu não sou uma pessoa muito relevante, que tem muita opinião sobre certos assuntos, mas eu fiz para mim uma promessa que sempre que um assunto me interessasse, eu iria comentar sobre ele, sendo relevante ou não. Não sei, talvez eu poste esse vídeo, talvez não. Se você estiver assistindo, provavelmente no final eu acabei decidindo postar. É o seguinte, para quem me conhece, né, para quem não me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de anime. Eu assisto bastante anime, né, inclusive eu nunca neguei que Naruto era meu anime preferido. Eu assisto ele desde os 15 anos e olha que já faz tempo. E como sempre, não preciso repetir, sou muito fã de animes, obras de anime. E uma das que eu mais assisti, né, na minha adolescência é uma animação chamada Death Note, que foi lançada em 2006, se eu não me engano, e é baseada no mangá. E para quem conhece a história sabe do que se trata, e para quem não conhece, é um anime que conta a história de um cara chamado Light, onde ele encontra um caderno chamado Death Note, e ele descobre que o nome de quem ele escreve naquele caderno morre. No começo ele acha que é brincadeira e aí depois acaba descobrindo que não é, e passa a utilizar o caderno, e como ele tem um, entre aspas, senso de justiça, ele só mata pessoas ruins, bandidos, criminosos, esse tipo de gente. Então, a história do mangá e do anime é alicerçado nessa sinopse que eu acabei de falar. Então, aos poucos na história do anime, o cara vai perdendo no senso, né, deixando o bom senso, e a discussão do anime é isso, né? É certo você matar criminosos? É certo você fazer justiça com as próprias mãos? Esta é a discussão em especial do anime. Onde é que eu quero chegar com isso? Domingo Espetacular, da Record, fez uma reportagem sobre o perigo desse tipo de conteúdo para os jovens e adolescentes. E quem não viu ou quem quer ver, é só procurar no YouTube que tem, onde eles fazem uma matéria falando sobre o anime. E eu acho que foi uma matéria muito, muito da irresponsável, muito da ignorante, para dizer o mínimo, e da falta de bom senso e falta de veracidade da história. Até mesmo porque, como eu falei, a história do anime e o contexto em que ele está escrito é baseado em, eu vou usar dizer, questões filosóficas, né? Aquela história do é certo matar pessoas, é certo fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a questão em que é baseada, né? E não é a primeira vez que matérias, esses canais e jornais fazem sensacionalismo com coisas, eu não diria sérias, mas com coisas que não tem necessidade. Num tempo em que a gente está vivendo tanta coisa complicada, tanta coisa difícil, que a gente está tentando se reerguer depois de um momento difícil, a gente sabe que não tá fácil, tanta coisa mais importante para se preocupar. É sério que o cara vai se preocupar se um anime tá influenciando as pessoas, né? E fizeram a mesma coisa com o caso de Suzano, onde quiseram culpar os videogames, fizeram, né, culparam outras obras de outras, ou né, como, enfim. A questão é que isso foi muita irresponsabilidade. Colocaram dados falsos para relacionar com, na verdade, o Death Note, né, foi usado mais como uma catapulta para outros assuntos, né? Conteúdo em que eles consideram violentos e que podem influenciar a cabeça dos jovens, enfim, usando coisas relacionadas inclusive ao anime, né? Até mesmo porque durante o anime, alerta de spoiler para quem não conhece, para quem não viu ainda, durante o anime, o personagem do L, que é o protagonista da história, o L não, o personagem do Light, né, do Raito, seria o nome dele em japonês, ele vai perdendo, né, o
o senso, aquela linha tênue entre justiça e vingança, ele se perde na história. Mas no final, né, o bem sempre vence, né, e ele acaba perdendo a sua gloriosa batalha, o seu glorioso propósito, né, que ele acredita que é o propósito dele, que é eliminar as pessoas ruins e deixar só as pessoas boas, mas aos poucos ele vai perdendo esse senso de moralidade, né, ele, como mostra a história, mostra como o poder corrompe as pessoas e tudo mais. E é de pura ignorância mesmo, né, deles. E acho que só quiseram justificar uma ideologia que eles vêm espalhando há bastante tempo, que é sobre, eu não diria censurar, mas querer proibir certos conteúdos. Nenhum de nós, eu me incluo nesse grupo, digamos assim. Nenhum de nós vai virar um psicopata, vai virar um maníaco doente só porque assistiu um anime em que a temática é fazer justiça com as próprias mãos, mas tem toda uma questão filosófica por trás, não é só um conteúdo violento. A mesma coisa aconteceu quando fizeram aquele assalto inspirado na série A Casa de Papel, também. E vocês assistem, fizeram muita propaganda da série Round 6, e eu não vi, até hoje, eu não vi ninguém morrendo, fazendo jogos em que as pessoas morrem só pra ganhar visibilidade e coisa. Pelo amor de Deus, faça meu favor, né? Então, tem certas coisas, sabe, isso que eles usam só para justificar a sua ignorância, né? Enfim, a minha opinião era essa. Não sei quem vai assistir esse vídeo ou não, como eu falei no começo, né, eu fiz uma promessa que sempre que eu quisesse falar sobre algum assunto, eu iria falar, eu iria expor a minha opinião, né, e então, inclusive, tá até tanto improvisado que eu nem dei uma ajeitadinha, né, pra parecer mais bonita. Enfim, mas a minha opinião é essa. Eu não creio que ninguém vai se tornar um psicopata, mesmo porque eu não... para quem tem itens de colecionador do Death Note, problematizaram até a porcaria do caderno. O caderno que é vendido como item de colecionador para quem é fã da série. Eles problematizaram, puta que me pariu, de 4 numa banheira. Problematizaram a porra de um caderno só porque surgiu uma história que eles nem provaram se era verídica, onde o cara pega, e onde uma garota pega e escreve o nome da própria mãe no caderno. Até parece que... Ai, Senhor, dai-me sabedoria, força e coragem. E aí fizeram isso, cara, é muita sacanagem. Culpar um anime por conta de... dá até um nervoso. Enfim, essa era a minha opinião. E eu só tenho pena da Record, né? Por fazer um sensacionalismo em cima de uma história que não tem necessidade, com tanta coisa mais importante no mundo pra resolver. Os caras vão falar de anime, meu Deus do céu, de anime. Puta que me pariu. E além disso, engraçado é que eles fazem isso com um sensacionalismo muito grande, etc. Pelo amor de Deus, vocês exibem o programa chamado Cidade Alerta, onde é só tragédia o tempo todo. Puta merda. É sério que vocês vão problematizar uma porra do anime quando vocês fazem um jornal que só acontece tragédia, cacete, né? Então não sejam tão hipócritas. Puta merda, errei a palavra. Não sejam hipócritas, né? Tentando jogar pra gente que Death Note é do capeta, que é do demônio, quando a própria emissora de vocês, que enfim, vou parar por aqui antes que dê problema pra mim, sabe? Antes que eu fale alguma coisa que vá além do limite. Mas enfim, eu só queria falar sobre isso mesmo, eu vou encerrar por aqui. Eu só queria dizer que vocês da Record, vocês são muito patéticos, sabe? Vocês são, sabe, o fundo do poço. Eu achei que quem tava lá nos fundilhos do poço da mídia sensacionalista fosse a Globo, mas vocês conseguiram cavar um pouquinho mais, né? Conseguiram o espacinho de vocês lá nos fundilhos do cafundó do Judas.
Então, vocês simplesmente, ó, tomem tenência, tomem vergonha na cara, tá bom? Boa noite.